E voltamos, amigo ouvinte, está no ar o programa Universidade em Movimento, aqui na emissora metodista de Angola. Agora vamos às notícias da Universidade. Roda! Notícias da Universidade. Esta instituição informa ainda que continuam abertas as inscrições para a Escola de Idiomas. Os interessados poderão se inscrever nas seguintes línguas: inglês, mandarim, árabe, quimbundo, francês e português. As inscrições podem ainda ser feitas pelo site universidade.ao. Notícias da Universidade. Às segundas, quartas e sextas-feiras, não deixe de acompanhar às 10 da manhã Universidade em Movimento, da Universidade Metodista de Angola. Estas foram as atualizações das notícias da Universidade Metodista. Renovados votos de bom dia, que este é o programa Universidade em Movimento, que marca presença nesta manhã de segunda-feira, a primeira edição da semana, referente ao dia 10 de agosto de 2026. Saiba ainda que este programa é emitido todas as segundas, quartas e sextas-feiras. E sem mais demora, vamos à rubrica Assunto do Dia. Assunto do Dia. O que acontece na sociedade e na Metodista de Angola, você fica a saber no Universidade em Movimento. Muito bem, aqui a rubrica Assunto do Dia e hoje nós trouxemos aqui o tema tuberculose, causas, precauções a tomar e a forma de tratamento. Quem vai falar-nos sobre este tema é Inácio Eduardo Ielequa. Edu, fala o último nome. Ielequa Moatimuno. Estudante do curso de Medicina. É o Inácio, bom dia, seja bem-vindo ao programa Universidade em Movimento. Sinta-se bem, sinta-se à vontade, vamos conversar, Inácio. Bom dia, Aida, bom dia, Angola, bom dia, comunidade acadêmica e muito obrigado. Muito bem, Inácio, nós estávamos aqui a falar sobre o teu nome, né? Ielequa Moatimuno, né? Moatimuno. Exatamente. O que é que significa? Moatimuno significa dizem que não sou pessoa. Opa! Qual é essa língua? Quanhama. E Ielequa? Ielequa significa ninguém me mede. Mas por quê? Ninguém te mede mesmo, Inácio? Ninguém me mede. Simplesmente isso. Ninguém. Os teus avós acho que no passado eram mesmo bem determinados, né? Exatamente. Esperaram o Inácio, ninguém vai lhe medir. Ielequa. Espero que nunca me meçam mesmo. Ah, é? Então vamos já conversar para nós não te medir aqui. Inácio, aqui trouxemos o tema tuberculose, causas, precauções a tomar e forma de tratamento. Para o início de conversa, Inácio, o que é tuberculose? A tuberculose é definida como uma doença infecciosa crônica que afeta o sistema respiratório e não só, também pode afetar outros sistemas, outros tecidos do corpo. Então, nota-se que é uma doença sistêmica. Muito bem. Como é que ocorre a transmissão do tuberculose? Bom, nós temos que dizer aqui uma coisa. A única forma de contrair a tuberculose é por meio do ar. O ar deve estar infectado. Então, como é que o ar deve estar infectado? O ar se infecta por intermédio de uma pessoa que já carrega a bactéria. Como é que essa pessoa afeta o ar? Por intermédio do espirro, por intermédio da fala, por intermédio de cantar ou qualquer coisa que expira ou coloca as bactérias no ar e as bactérias ficam suspensas no ar e a outra pessoa inala essa bactéria e essa bactéria entra pelas vias respiratórias, chega até o pulmão e pode ou não causar a tuberculose. Aí entram os outros fatores. Muito bem. Também aqui entra os principais fatores que aumentam o risco de contrair o tuberculose. Exatamente. E quais são eles? O principal fator de risco mundialmente é o vírus HIV-Sida.
porque sabe-se que o vírus HIV-Sida deprime o sistema imunológico. Então, se o sistema imunológico estiver deprimido, a pessoa fica suscetível a adquirir a tuberculose. Outros fatores são sociais e próprios do indivíduo, como doenças crônicas como a diabetes, fatores sociais como a pobreza, porque expõe muito a pessoa a fatores de risco, estresse, colocar-se muito em risco ou colocar-se muito à exposição, por exemplo, viver em locais que tem muita muito fechado, muita conglomeração e outros fatores de risco. Muito bem, e quais são os principais sintomas da tuberculose? Bom, a tuberculose tem sintomas clássicos, que são aqueles que a pessoa, quando tem a tuberculose, não falta tosse persistente, que dura mais ou menos, ou que dura, ou que alcança, ou que vai além de 3 semanas, tosse persistente, bastante incômoda, febre, dores de cabeça e outros sintomas que podem vir, a sudorese noturna também, e outros sintomas que podem vir quando a tuberculose não afetou só o sistema respiratório, mas também outras partes do corpo. Muito bem, Inácio, mas esta tosse aqui consistente que o Inácio falou, existem casos que tu vais tossindo, né? Vais tossindo e o peito parece que tem uma música, né? Que grita. Eu acho que, eu não sei se ali estamos a falar já das piores hipóteses da doença, ou como é que ela tem se manifestado relativamente a esse som que sai mesmo do peito, parece um incômodo. Quem está do outro lado consegue, ou quem está a dormir, consegue ouvir aquele som que sai do peito. Bom, quando tem esse som, normalmente a tuberculose já está muito avançada. É o que se diz que a tuberculose já criou cavernas. Se diz assim, já criou cavernas, e então os sintomas são mais graves, apresenta-se sintomas mais graves da doença. Quando os sintomas ou a doença está no seu período inicial, os sintomas são mais leves, mas os clássicos que eu já citei, a tosse persistente, que dura ou vai além de 3 semanas, a febre, sudorese noturna, a perda de peso, que também deve conter nessa lista, e outros sintomas. Eduardo, a tuberculose é uma doença muito persistente. Muito persistente, e que às vezes existem casos de pessoas abandonarem até o próprio tratamento. O que está na causa disso? Por que as pessoas abandonam o tratamento de tuberculose? Bom, o que está na causa do abandono da tuberculose é o tempo de duração. A tuberculose, o tratamento é muito agressivo. A princípio, os fármacos são muito fortes, então a pessoa não vai aguentar. Por exemplo, o tempo de tratamento varia de 6 a 1 ano, 6 meses a 1 ano. Em formas mais graves da tuberculose, pode fazer até quase 2 anos, 20 meses e quase 2 anos. Então, o tempo é muito longo, o tratamento é muito... os fármacos são muito agressivos, deixam a pessoa ainda mais letárgica, mais fraca no princípio do tratamento. Então, a principal causa do abandono do tratamento é essa. É a demora, não é? Por conta dos fármacos que são muito fortes e também no momento que receitam, não é? Estes fármacos, não têm, como é que eu posso dizer, uma alimentação, não é, regrada, uma alimentação que no momento que tiveres a fazer a medicação vais ter que acompanhar com alimentação X e tudo muito mais. Exatamente, é necessário ter uma alimentação muito regrada durante o tratamento da tuberculose, não só para dar energia ao corpo, que precisa muito, porque o fármaco também deprime o sistema imunológico. Sim, exatamente. A pessoa deve fazer alimentação regrada, assim como a Aida disse. Na sua alimentação deve conter
gorduras boas como abacate, por exemplo, proteínas como a carne, frango, feijão, carboidratos como arroz, a batata doce, que é muito boa. E esses alimentos devem todos estar contidos junto com a receita, sem esquecer mesmo o tratamento medicamentoso, porque é o principal para a cura efetiva da tuberculose. Isso é que dá sustentabilidade naquilo que é o próprio processo do tratamento. Exatamente. Não é, Inácio? Por isso é que muita gente, não é, não tendo esta alimentação saudável, não acompanhadas, não é, pelo profissional quando está a fazer a medicação, porque nem todo mundo fica no hospital, internado. Nem todo mundo há pessoas que vão para casa e levam um grosso de receita, de medicamentos, e se essas pessoas não acompanharem milimetricamente aquilo que é a medicação, então correm esse grande risco de abandonar o tratamento e depois sucumbirem, não é? Exatamente, infelizmente. Muito bem. E Inácio, já alguma vez deparou-se com uma situação do género, de pessoas que normalmente faziam a medicação e não se alimentavam corretamente? Não, ainda não, graças a Deus. E se me deparasse, eu aconselharia mesmo a voltar a fazer a medicação para evitar formas mais graves da doença e também sucumbirem, como a Aida já disse. Muito bem, também entra aqui e qual é o papel da família e da comunidade no combate à tuberculose? Bom, a família tem um papel bastante importante, a comunidade também. A pessoa, quando está doente, não só precisa da medicação como tal para o tratamento da sua doença, mas também precisa de apoio, precisa de carinho, precisa de um aconchego, porque a tuberculose é uma doença grave e deprime mesmo a pessoa, e sem o apoio dos mais próximos, o tratamento da tuberculose fica dificultado. Inácio, uma pergunta que não se cala, e se calhar existem pessoas que também em casa estão a acompanhar ao programa e gostavam de saber a seguinte questão: a tuberculose tem cura? A tuberculose tem cura e é puramente medicamentosa. E aproveito a oportunidade de estar aqui, de dizer que a única cura da tuberculose é mesmo medicamentosa. Então vamos descartar aqui a possibilidade da tuberculose ser curada por chás, banhos de assentos, banhos de sal grosso, sei lá, essas todas formas de possivelmente tratar a tuberculose. A única forma de tratar a tuberculose é medicamentosa. Existem medicamentos que pertencem ao grupo dos tuberculostáticos, farmacologicamente dizendo, são os fármacos responsáveis pelo tratamento da tuberculose. Temos aí 4 na lista. Temos a isoniazida, temos a rifampicina, que é muito conhecido pelo povo. Uns até já chamam de medicamento de tosse. É usado bruscamente pela sociedade, compra-se sem receita médica, infelizmente. Na lista temos ainda a isoniazida, não sei se já citei, etambutol, e piramizamida. Etambutol, exatamente. Qual é onde é que é o tambutol, né? Etambutol. Como é que ele atua? O etambutol, farmacologicamente, é um fármaco que a bactéria é constituída por parede celular, a membrana celular, e o citoplasma, onde estão os constituintes que fazem parte da bactéria, que fazem a bactéria sobreviver. É como nós. Temos a pele, temos os órgãos internos que nos fazem viver. Então, o etambutol na bactéria rompe a parede bacteriana e impede dela viver. Se nós, por exemplo, se um ser humano é rasgado ou é aberto, os órgãos ficam expostos. Pois. Consequentemente, ele não vive. Então, o etambutol tem essa responsabilidade. Ele rompe a parede bacteriana e também muda o metabolismo da bactéria e lhe permite não sintetizar proteínas para essa bactéria que foi rompida não poder voltar a ser formada. Então, consequentemente, a bactéria morre.
Muito bem, muito bem. Inácio, como o preconceito pode dificultar o diagnóstico e o tratamento? Existem pessoas, né, que estão com esse... Quando vão fazer consulta e receberem esse diagnóstico, há uma certa vergonha de esconder, né, por conta do preconceito. Não, se eu falar que eu tenho tuberculose, as pessoas vão afastar-se de mim, não vão me dar confiança, não vão conviver comigo, porque qualquer situação... Não, ele tem tuberculose, ela tem tuberculose, não dá para comer com ela, não dá para fazer isso com ela. Infelizmente temos muito preconceito e pode interferir drasticamente no tratamento, como eu já disse. E a nossa sociedade tem muitos mitos. Como a Aida já disse, não dá para comer com ela, não dá para dividir coisas com ela. A nossa sociedade tem muitos mitos e acredita-se erroneamente que a tuberculose pode ser transmitida, né? Bem dizer, pode ser transmitida por compartilhamento de copos, compartilhamento de talheres, compartilhamento de, sei lá, abraço, aperto de mão. Isso não condiz com a verdade. É totalmente contraditório, contradiz totalmente com a literatura. Então, não é verdade, não se precisa ter preconceito com as pessoas. A única forma de contrair a tuberculose é simplesmente inalando o ar que está contaminado. Mas, no momento, se eu te ver, por exemplo, não é? Se, neste caso, o Eduardo, né, tivesse tuberculose, vamos lá que não tem, mas estamos... Não, é para dizer, Caiara tem, né? Para não dizer. Até que se prove o contrário. Após. Porque ninguém ainda fez uma avaliação, uma consulta como tal. O Eduardo está aqui a conversar comigo e de repente vai tossir, não é? As bactérias podem saltar e automaticamente eu posso pegar essa tuberculose? Bom, aí tem muitos fatores envolvidos. O primeiro contacto, não seria ideal dizer que a Aida vai pegar tuberculose. É necessário ter vários contactos. Há literaturas que dizem que a intensidade importa muito, outras dizem que é necessário muito tempo, outras até citam o tempo ideal, que são 200 horas de contacto. Então, a Aida pode inalar essa bactéria e pode não vir contrair a tuberculose. Quando a bactéria da tuberculose, que é a Mycobacterium tuberculosis, entra pelo nariz, chega até o pulmão, 3 coisas podem acontecer. Pode, primeiro, causar a tuberculose. Segundo, pode não causar a tuberculose, a bactéria pode ser eliminada pelas nossas células do sistema imunológico, pode ser fagocitada pelos macrófagos, que são as primeiras células da primeira linha de defesa do nosso corpo. Ou então, o terceiro ponto, o nosso sistema imunológico pode conter essa bactéria e armazená-la no corpo, no pulmão. Essa forma de armazenamento chama-se tuberculose latente. Armazena os bacilos de Koch em forma de granuloma. Então, esse granuloma pode prevalecer no nosso corpo durante anos, pode se romper e causar tuberculose, ou pode não se romper e ficar somente ali e não causar tuberculose. Então, por isso é que eu disse que até que se prove o contrário, todo mundo aqui tem tuberculose, porque não apresentamos sintomas. A princípio, a pessoa que está com esse granuloma no pulmão não apresenta sinais e sintomas e não pode afetar outras pessoas. Mas há um processo demorado, como é que tem acontecido? Falou muito bem sobre, às vezes nós não apresentamos sintomas, não é? Até que se prove ao contrário, todos nós temos, aqui em casa não está a aceitar. O Inácio, aqui em casa não tenho, mas pode demorar assim quanto tempo? Olha, para os sintomas aparecerem numa primeira fase? Não tem um tempo ideal, tudo depende do nosso sistema imunológico. Como eu disse, esse granuloma pode se romper e causar a tuberculose, que é a tuberculose ativa, como pode não se romper e ficar
ali latente durante anos. Tudo depende do nosso sistema imunológico. As literaturas dizem que para esse sistema ou esse granuloma se romper, depende do nosso sistema imunológico. Se o nosso sistema imunológico enfraquecer dali, nós teremos tuberculose. O nosso sistema imunológico é a nossa defesa. Exatamente. Não é? Se a nossa defesa estiver fragilizada, então automaticamente os sintomas podem aparecer muito rapidamente daquele que foi contaminado pela tuberculose. Exatamente. E aí automaticamente a pessoa pode transmitir outras. Então, neste caso, Eduardo, que medidas as escolas, locais de trabalho podem adotar para reduzir a transmissão? Bom, para reduzir a transmissão da tuberculose devem ser adotadas medidas de segurança semelhantes àquelas que tivemos no ano 2020 e 2021 da Covid. Evitar conglomerados, evitar sítios muito fechados, sem preconceito nenhum, estar distante ou afastar-se das pessoas que estão com tosse e outras medidas. Edu, tem tuberculose que resiste aos medicamentos? Exato, tem tuberculose que resiste aos medicamentos. Quais? Estamos a falar de que nível? Bom, as tuberculoses que resistem aos medicamentos são aquelas tuberculoses que por negligência não foram bem tratadas. As bactérias têm um mecanismo de criar resistência aos fármacos, os fármacos que eu já citei. Como é que se cria resistência? Por exemplo, se uma pessoa está a fazer a medicação da tuberculose 8 em 8 horas, não toma de 8 em 8 horas, toma de 9 em 9 horas, de 3 em 3, de 3 em 3, quando lhe apetece. Exatamente, as bactérias procuram formas de se proteger desse fármaco, porque a pessoa lhe deu espaço para criar mecanismos de resistência. Quais são esses mecanismos de resistência? A bactéria pode criar, eu já disse que a bactéria é como uma pessoa, dei um exemplo hipotético, é como uma pessoa. A bactéria arranja mecanismos de expulsar esse fármaco que entra no interior dele, né? Então arranja formas de expulsar esse fármaco que está no interior. Exatamente, isso aqui são formas de resistência que a bactéria pode usar para ficar resistente, né, dos fármacos e, consequentemente, causar uma tuberculose resistente. Dizer que a tuberculose resistente, o tempo de tratamento não é igual com a tuberculose normal, que já falamos do princípio. O tratamento da tuberculose resistente não dura 1 ano, pode fazer mais, 2, 3 anos, depende muito O tratamento da tuberculose resistente pode durar cerca de 2 a 3 ou 4 anos? Exatamente, depende do estado imunológico do indivíduo. Então são essas doenças, essa demora, que muitos, no entanto, abandonam o tratamento. Aumenta muito a possibilidade de abandono do tratamento. Então é necessário aqui olhar de uma forma mais holística naquilo que é o tratamento, naquilo que é como é que eu posso dizer? Naquilo que é a seriedade de cumprir uma medicação na íntegra, principalmente quando é tratada de tuberculose, não é? Que não é uma doença que nós não podemos fazer o ping-pong, se vamos tomar às 10, depois na manhã vamos voltar a tomar 5, depois fazer... Isso é que acaba resistindo. Exatamente. Qual a importância, Inácio, do exame de escarro? Bom, o exame de escarro, a princípio, é uma forma de se obter uma amostra para exame de laboratório. Por intermédio do exame de escarro, pode-se fazer cultura desse exame, né? Se coloca ali o escarro e se dá condições para que cresçam micro-organismos, para se comprovar que nesse escarro há micobactéria tuberculose. Por intermédio do escarro pode-se fazer isso. Por intermédio do escarro pode-se fazer outros tipos de exame, como se colocar numa máquina chamada Gene Expert,
processa-se aí rapidamente, cerca de 2 horas. Se tem um resultado, por intermédio dos carros pode-se fazer exame de baciloscopia, né? É um exame já direto no microscópio, cora-se, usa-se um corante ideal de Zen-Nielsen, né? Para se visualizar se nesses carros a presença de bacilos. Então, há essa possibilidade toda de usar os carros para se identificar se a pessoa tem ou não o bacilo de Koch. Muito bem. E existem muitas pessoas, Inácio, que quando pedem que é para fazer o exame dos carros, olha, o pensamento vai já a 1000, meu Deus, me mandando fazer o exame dos carros, acho que deve ter tuberculose e tudo muito mais. Quando alguém recebe esse diagnóstico dos carros, qual é o conselho que o Inácio pode deixar a essas pessoas? Bom, é só mais um exame, A princípio, se a pessoa apresenta sintomas da tuberculose, ele foi pedido um exame de descargo, é só ter calma, né? É só ter calma e se calhar rezar para que o exame não dê positivo. E se der positivo também é entregar nas mãos de Deus e fazer bem o tratamento, não é? Eficazmente. Porque a nossa cura também depende da nossa determinação e a nossa força. Exatamente. Se deixamos tudo o que é para Deus fazer, fica complicado. Não vai tomar os comprimidos na tua conta, Inácio. Exatamente. Tem que tomar a medicação bem, se alimentar corretamente e depois Deus vai fazer a parte dele como deve ser. Exatamente. Primeiro nós colocamos nas mãos de Deus, né? E praticamos a obra. A fé sem obra é feitiço, como dizia o meu professor. A fé sem obra é feitiço? É feitiço. Opa, isso é complicado. Inês, como é que devem proceder as pessoas que vivem na mesma casa que um doente com tuberculose? Bom, é muito complicado isso. Como eu já disse, não se deve ter preconceito com as pessoas que têm tuberculose. As pessoas que partilham a casa com pessoas que têm tuberculose normalmente têm mentalidade, como eu já disse, que podem contrair a tuberculose por intermédio do compartilhamento de prato, loja e tudo mais. Esqueçam isso, não é possível. As literaturas dizem que não é possível contrair essa tuberculose. As únicas medidas que devem tomar é arejar bem a casa, usar máscara se tiverem até contato com a pessoa, e noutros países aceitam ou dizem ou admitem ou aceitam que as pessoas que têm um convívio próximo com pessoas que têm tuberculose podem apanhar a outra dose da vacina. Porque a primeira dose da vacina apanha-se logo após o nascimento, que é a marca que todos nós temos no braço, é a vacina da BCG, e as pessoas próximas, as pessoas que têm tuberculose ou contactos próximos, que é assim que se chama, podem apanhar a vacina noutros países, e medidas gerais, como arejar a casa, uso de máscara e outros tipos de medidas. Mas há sempre, Inácio, aquele medo, aquele receio, porque a pessoa está aí, está próxima, está a beber uma água. Inácio já disse que isso faz parte da categoria de mitos, não é? Se a pessoa que tem a tuberculose está a comer, está no mesmo prato, alguém de casa vem também come no mesmo prato, então não é possível que a doença seja transmitida desta maneira. Mas se estiver muito próximo a ele esteja a falar, aquilo está a tossir de uma forma muito constante, e tu te vês assim ao lado dessa pessoa. É contato muito próximo, exatamente, com muita intensidade, durante horas, durante dias, aí sim aumentamos as chances de contrair a tuberculose. Não é somente uma tosse, tá, e você, meu Deus, não, Fernando me passou. Não é. Se fosse isso, todos nós teríamos tuberculose e a taxa de prevalência no país aumentaria drasticamente. Significativamente também, né? Exatamente. Porque quem convive, é necessário que tenhamos ou investigamos mais relativamente à doença, como é que é transmitida,
para nós, porque nós só vamos conseguir perder o preconceito, Inácio, se nós tivermos para e passo daquilo que é a doença, como é que ela se desenvolve, para nós não estar sempre a dizer, não, esse tem tuberculose, não podemos falar, temos que estar sempre a usar máscara. Como é que a pessoa vai se sentir, não é? Tu estás sempre a falar com ela, mas tem que usar aquela máscara e tudo muito mais. Não podemos, tem que ter mesmo 1 metro de distância, não podemos estar muito próximo. E eu quero aqui fazer uma pergunta. Se através de o teu parceiro, por exemplo, se tiver tuberculose, no momento que trocarem, é o beijinhos que eu estou aqui a falar, não é? Não tem... Tem que perguntar para o amigo ouvinte também saber. Não só vai pesquisar, também mais vai aprofundar. Mas também devemos saber exatamente como é que nós podemos nos prevenir e proteger desta doença, exato, não é isso? Exato. Dá um tempo na relação. Tem que dar um tempo na relação. Porque primeiro a saúde. Opa. E depois o resto. Dá um tempo, mas apoia de longe. Apoia de longe. Tem que dar um tempo na relação. Parar com pelo bem do casal. Até pelo menos um dos cônjuges terminar. E o tempo não é assim tão demorado. São por aí 2 meses distante. Porque no princípio do tratamento, quando a pessoa apresenta sintomas da tuberculose e começa a fazer a medicação, a primeira fase da medicação dura apenas 1 mês. E há pessoas que em 3 semanas já param de... Ou seja, a carga bacteriana já diminui muito, então pode voltar a ter contato com outras pessoas. Então diminui as chances de afetar outras pessoas. Inácio, nós falamos sobre algum tratamento ou fármacos que são resistentes, não é? A doença e tudo muito mais, que podem levar normalmente meses, 6 meses, 1 ano. E se o teu cônjuge for diagnosticado ou te ver dentro daquele processo que deve levar 6 meses, 1 ano, 2 anos... Ali complica a situação toda. Se for uma bactéria ou se for uma tuberculose resistente, então vamos voltar ao que dissemos anteriormente. Deve-se dar mesmo um tempo de tratamento. Até ficar aquele apoio, né? Então, esse é aquele momento que também entra na saúde até que a morte também nos separa, né? Na doença, tem que estar sempre para e passo, até a doença passar e depois voltarem. Mas será que é a mesma coisa? Não fica aquele medo, será que... Quer invadir o Inácio, mas será que passou mesmo ou não? Não há aquele medo. Epa, ele disse que foi fazer de novo diagnóstico e está tudo bem. Bom, eu acho que o amor é mais forte, né? A pessoa pode esquecer. Aqui até coloca-se no lugar que também pode contrair sem problemas. Fazem já os 12 o tratamento para esperarem bem. Sim, coisas mais incômodas, como uma gripe. Às vezes não nos importamos, ficamos mesmo assim com a pessoa. Então... Só de saber que a pessoa já fez o tratamento, não apresenta aquela tosse que estava a incomodar bastante. Então, eu acho que se consegue. Acho que se consegue. Então, vamos já por essa parte para nós entrarmos. Há uma diferença entre tuberculose pulmonar e extrapulmonar? Sim. Como o próprio nome já acusa, a tuberculose pulmonar é a tuberculose que afeta... Os pulmões? Os pulmões, exatamente. Extrapulmonar pode afetar qualquer outro tecido. Pode ser a pleura, que reveste o pulmão, pode ser o pericárdio, que reveste o coração, pode ser o sistema osteomioarticular, onde temos os ossos, as articulações, pode ser o sistema geniturinário, pode ser o fígado, pode ser o baço, podem ser os linfônodos, qualquer outro sistema que esteja fora do pulmão, que não seja o pulmão. E qual é o mais perigoso? Eu vou mesmo aqui perguntar isso aqui. Qual é o mais perigoso? Bom, o mais perigoso é mesmo a tuberculose pulmonar. Exatamente. Aquilo que afeta literalmente os pulmões, não é? Quando já dá cabo dos pulmões, tudo aí está comprometido.
e a doença pode ser mesmo perigosa. Exatamente. É que nós somos seres aeróbicos. Nós precisamos de ar para respirar e para outras reações que acontecem a nível do nosso organismo. Então, se o nosso pulmão estiver comprometido, a nossa saúde toda, os nossos outros órgãos estão comprometidos. Então, a forma mais grave da tuberculose é a tuberculose pulmonar. Muito bem, Inácio. Quero deixar aqui uma mensagem para quem neste momento está a enfrentar esta doença, para quem tem já o diagnóstico, quem está no processo do tratamento. Como é que podem fazer essas pessoas, aquelas que tencionam abandonar até o próprio tratamento, porque não está a ser um processo muito fácil, está a ser demorado e está dor no corpo e tudo mais? Bom, para os que tencionam abandonar, não façam, logicamente. E para outros, eu digo que a tuberculose é sim uma doença grave, mas é uma doença que tem cura. Mas para ter cura efetiva é necessário que se faça um diagnóstico precoce, é necessário que se faça um tratamento eficiente, um tratamento regrado. E para outros que estão com sintomas da tuberculose, febre, tosse persistente, bastante incômoda, vá a um hospital mais próximo, é grátis, façam um exame de pesquisa, né? Qualquer um que for receitada pelo médico, e trate a tuberculose. E também nesse caso ter consultas de rotina também é muito importante. É muito importante. Ajuda-nos a saber como é que está o nosso organismo. Muito bom, Inácio. Nós queremos agradecer a sua presença aqui no programa Universidade em Movimento. Obrigada por nos trazer esses conhecimentos relativamente à tuberculose. O Inácio quer deixar aqui um abraço, uns beijinhos. Quero deixar abraço aos meus pais. Né? Muito obrigado pelo apoio todo até os dias de hoje. Quero deixar abraço aos meus colegas da universidade, que com certeza devem estar aqui a ouvir, devem estar do outro lado a fazer aquele check-up. Se o Inácio está a falar bem. Olha que é a primeira vez do Inácio aqui na Universidade em Movimento. Será a primeira de muitas, né, Inácio? Espero que sim. Pois. Inácio, olha, agora eu vou estender assim o teu nome, tu falas o último só, já? Muito bem. E assim foi a conversa com o meu convidado Inácio Eduardo Ielequa. O último, muito bem, que é estudante do curso de Medicina. E fechamos assim a primeira edição do programa Universidade em Movimento, dia 10 de agosto de 2026. Este programa teve a coordenação do Gabinete de Comunicação e Imagem da Universidade Metodista de Angola, garantiu a técnica o Irenilson Kingongo, na assistência de produção esteve a Esperança Jacob, a realização deste programa esteve a cargo de Vitória Armando, apresentou a Iara da Costa. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, desejamos continuação de uma excelente segunda-feira, até o próximo encontro. Assunto do dia. O que acontece na sociedade e na Metodista de Angola, você fica a saber no Universidade em Movimento. Universidade em Movimento. Um espaço da Universidade Metodista de Angola, aqui na Rádio Kairos. Universidade em Movimento. Vem para a Rádio Kairos ouvir o que de melhor tocamos para si. Música. Palavra de conforto espiritual. É olhando para trás que conseguimos corrigir toda a nossa trajetória para entendermos o que é que o presente exige de nós. Notícias. O Presidente da República, João Lourenço. O Tribunal Supremo remarcou para a próxima segunda-feira. Os fiéis da Igreja Metodista Unida estiveram reunidos. E programas que combinam consigo.
E de segunda a sexta-feira levamos boa disposição até aos nossos ouvintes, interagimos e conversamos consigo. A nossa missão é agradar a si, amigo ouvinte, todos os dias, nessa sintonia. Rádio Kairos 98.3. Sempre consigo a toda hora. O amor venceu, yeah. O amor venceu, o amor venceu, o amor venceu. Rádio Kairos, yeah, yeah. Rádio Kairos. Rádio Kairos, emissora metodista de Angola. A frequência que liga Angola ao mundo. Angola ao mundo. Angola ao mundo. Angola ao mundo. Angola ao mundo.